Agora eu quero entrar no passo a passo para ajudar vocês a como trabalhar com as distorções cognitivas em pacientes ansiosos. E o primeiro passo é ajudar o paciente a se conscientizar dessas distorções, né? Então, a primeira coisa, a gente só muda aquilo que tomamos consciência. Então, contextualizar sobre a diferença entre situação, que é algo neutro, é um fato que acontece na nossa vida. A diferença entre situação de pensamento e sentimento já ajuda muito, né? Então, uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, toda situação ela é neutra, ela não é boa e nem ruim, ela simplesmente é. Quem dá o significado para as situações somos nós, a partir da nossa interpretação das situações, né? Então, por exemplo, tem gente que vai olhar para o sol, vai dizer, nossa, que dia lindo, ensolarado, é um dia alegre, e a pessoa, por pensar em tudo isso, ela já se sente feliz. Já outros vão olhar para o sol e vai falar, puxa, calor, ai, vou ter um dia cansativo no trabalho, vai me dar sono, e já começa a entrar num estado de desânimo. O sol é o sol, ele tá ali. Agora, quem dá o significado e o sentimento de bom ou ruim somos nós. Então, é o nosso mundo interno que dá o significado do externo, né? E aí, a primeira coisa é a gente ajudar o paciente a tomar consciência das situações que ele está vivendo no dia a dia e quais têm sido as interpretações que ele está dando, que sentimentos que ele tem sentido. Dentro da formação Ansiedade na Clínica, nós temos várias ferramentas para ajudar a fazer esse passo 1, né? Então, o slow motion, por exemplo, para a pessoa poder se conscientizar melhor. Quando penso que me sinto, é uma outra ferramenta. As perguntas poderosas para que a pessoa aprenda a diferenciar, pare para pensar na diferença, né? Enfim, tem várias. Exame das evidências, né? Agora, segundo passo, depois que a pessoa tomou consciência de que situação é diferente de pensamento, a gente entra no passo de vamos reparar no seu pensamento? Quais são os significados que você tem dado para as situações? Quais emoções estão mais presentes no seu dia a dia? Autocrítica, preocupação, medo do julgamento? O que está acontecendo? Como é que você está diante das situações que você está vivendo? E depois que ela separou, ela começa a ver quais são as distorções que eu cometo no meu dia a dia, que eu tenho a tendência de cometer mais vezes. E aí é onde você vai falar sobre as distorções, conversar com o teu paciente sobre as várias possibilidades de distorções, né? As diversas distorções. E aí você pode até perguntar para ele, né? Sobre quais que ele mais se identifica, que ele acha que ele mais comete, né? E elencar as situações da semana, como é que acontece as situações, os pensamentos, as distorções nele. Então, aí você pode ou mostrar uma lista de distorções para o teu paciente, ou simplesmente citar algumas, se você, terapeuta, já reparou que o teu paciente comete, né? Então, vamos imaginar que você está atendendo, você já sacou que ele faz muito leitura mental, que ele faz muita catastrofização. E aí, só de você reparar, você cita sobre as distorções, algumas, cita umas 3, explica para ele que existe esse conceito na psicologia, e aí pergunta se ele se interessa que você mande para ele algumas, para daí numa próxima sessão ele refletir sobre quais que ele mais comete. Ou se ele não for muito do tipo tarefinha de casa, né? Você pode até citar isso no intuito dele se perceber. Ele não precisa ficar falando das distorções, ele pode simplesmente dizer, nossa, eu sempre estou pensando de tal jeito. Aí você fala, pois é, isso é uma distorção cognitiva, né? E aí envolve outro trabalho, que daí vamos já para o passo 3. Ah, não, antes disso, pessoal, eu coloquei aqui uma ferramenta extra para vocês, desse passo. No livro Como Fazer da Ansiedade uma Amiga, né, o livro no qual eu sou autora, junto com mais 30 alunos da formação Ansiedade na Clínica, nós fizemos esse livro, eu escrevi cada capítulo junto com o aluno.
Nós temos um capítulo que fala da roda das distorções cognitivas. É um exercício, deixa eu achar aqui, que se eu não me engano, é a aluna Jéssica que fez junto comigo. E aí, nessa roda, a gente, bom, não estou encontrando ele aqui no livro, mas tá aqui dentro. Essa roda, ela convida o paciente a ler, olhar, né? Tem a descrição de cada distorção, para a pessoa colocar uma nota de 1 a 10, o quanto que ela acha que ela comete o foco no julgamento. De 1 a 10, quanto que ela faz leitura mental, né? O quanto cada distorção está presente na vida dela, para que ela se conscientize quais que ela costuma fazer mais no dia a dia. É bem interessante essa ferramenta. Quem é da formação Ansiedade na Clínica, essa ferramenta tem na nossa formação, tá bom? Vamos lá, seguindo. Terceiro passo. Introduza o assunto sobre padrões de comportamento. Porque o que acontece? Toda situação, ela dispara dentro de cada um de nós pensamentos. Esses pensamentos, eles podem ser distorcidos, que são as distorções cognitivas. Com esse pensamento, com essa interpretação falha da nossa realidade, a gente se comporta de determinada forma, né? Então, quais são os comportamentos que a pessoa costuma ter diante das situações? E qual é o impacto desse comportamento na vida dela, né? Então, a partir da tomada de consciência dos próprios pensamentos, das distorções cognitivas, eu consigo entender sobre os meus padrões de comportamento e verificar se esses padrões me ajudam ou me atrapalham em quem eu desejo ser, na vida valorosa que eu desejo viver. Esse meu padrão de comportamento, ele é mais reativo às minhas distorções? Ou é um padrão de comportamento mais consciente, que me ajuda a me aproximar da vida valorosa que eu desejo viver? Esse meu comportamento, ele é consciente? Ou ele está mais reativo às minhas distorções? Né? Então, refletir sobre as diferenças dos padrões de cada um em uma relação, por exemplo. Isso aqui é uma outra forma, né? Quando o paciente, por exemplo, traz uma questão que ele está vivendo com o marido, né? A paciente está vivendo um desentendimento no relacionamento dela, e a gente pode trabalhar com as distorções que ela tem, né? Qual é a evidência de que ele pensa isso de você? Qual é a evidência de que isso vai acontecer? Enfim. E aí a gente pode, diante da mesma situação, fazer ela desenvolver a empatia. Qual distorção será que o seu marido mais comete? E como é que a gente pode ajudar ele a lidar com essas distorções? Então, isso ajuda muito. Leitura mental. Cristina está perguntando aqui. Cris, eu passei sobre as distorções aqui antes, talvez você tenha chegado agora na live, mas eu vou explicar. Leitura mental é um tipo de distorção cognitiva, né? Uma falha na interpretação, que é o seguinte: a pessoa é como se ela estivesse dentro da mente do outro, ela faz uma leitura mental do outro, tipo, tenho certeza que o fulano pensa isso de mim. Tenho certeza absoluta de que se eu agir de tal forma, a fulaninha lá vai pensar isso de mim. Peraí, que evidência você tem de que esse seu pensamento é uma verdade? Já aconteceu isso anteriormente? Ou nunca aconteceu e isso é algo que você está supondo? Pode ser que a pessoa tenha evidência. E aí tudo bem, aí a gente identifica que ela está trazendo esse ponto de vista com base numa evidência. Mas muitas vezes nós não temos evidências e a gente tira conclusões sobre o que o outro está pensando de nós. E é aí onde a gente se prejudica, onde a gente se limita, onde a gente se inibe na vida, né? Não consegue agir por medo do julgamento do outro. Enfim, faz sentido, Cris? Consegui responder sua pergunta? Comenta aqui se sim. Bom, depois nós vamos para o passo 4, que é ajudar a pessoa a praticar a autoconsciência e o autocuidado. O que isso significa? Você percorrer com o paciente sobre não ser somente sobre o que ele pensa e sente,
mas sim o como ele se relaciona com ele mesmo em relação àquilo que ele pensa e sente. Por exemplo, eu me sinto muito ansiosa. Ok, a questão não é o que você está sentindo. Ah, estou sentindo ansiedade, estou sentindo culpa. Mas sim, como é que você se trata quando você se percebe sentindo ansiedade, sentindo culpa? Você se chicoteia, se bota para baixo? Ou você consegue dar uma direção significativa para essa emoção? Ou você consegue acolher essa emoção e dar um direcionamento para a tua vida? Se aproximar daquilo que você deseja para a tua vida? Como é que você acolhe suas emoções? Você consegue entender qual é o valor que está por trás dessa emoção? Por que essa emoção emergiu em você? Ou não? Ou simplesmente você sentiu ela e falou, ai, não quero sentir você. Ai, vai para lá, deixa eu ir beber, fumar, comprar coisa compulsivamente, comer compulsivamente, porque eu não quero sentir isso. Na formação Ansiedade na Clínica, eu sempre falo de 2 movimentos na ansiedade. A evitação experiencial, que é quando a pessoa não quer sentir aquilo, e a aproximação dos valores. E todo esse movimento é feito dentro do método Ansiedade na Clínica. Geralmente, o paciente ele chega para nós pela evitação da dor. Ele não quer sentir tal coisa, ele não quer que aconteça tal coisa na vida dele, ele não quer ser de determinada forma, ele não quer mais tal coisa. Né? Então, a pessoa sempre sabe o que ela não quer, mas ela nunca investiga o que realmente ela quer, qual é a vida valorosa que ela deseja viver, o que está impedindo isso. Nós temos um roteiro de perguntas, um passo a passo dentro do método Ansiedade na Clínica para te ensinar a ajudar o paciente a sair da pergunta o que eu faço para parar de sentir ansiedade e entrar na pergunta onde que na minha vida vale a pena sentir ansiedade? E aí o foco, ele sai da ansiedade e ele entra na vida. Qual é a vida que eu quero viver? Que é significativa para mim, o que me preenche. Né? Então, é dar um direcionamento para a emoção. E isso é legal, né? Dentro do passo 4, trazer isso para a pessoa, né? Não é só sobre o que ela sente, mas sim como ela se relaciona com ela, com o que ela pensa, com o que ela sente. Como ela se relaciona com ela quando ela se percebe pensando que ela não é boa o suficiente? Como é que ela se relaciona com ela quando ela se percebe pensando que ela não vai dar conta, que ela não é boa o suficiente, que vão pensar isso dela? Como é que ela se trata? Ela consegue se acolher? Ela consegue dar um direcionamento para esse pensamento de uma maneira positiva? Faz sentido, pessoal? Ótimo, estou vendo aqui os comentários de vocês, muito bom. Muito legal, que bom, Cris, que fez sentido para você. E aí, por último, 5º passo, praticando a autorresponsabilidade por aquilo que eu penso e sinto. E pelo meu comportamento também e os meus resultados. Né? Então, é conversar com o paciente sobre como fazer para o controle sobre o próprio bem-estar voltar para suas mãos. E aqui eu vou dar um exemplo. Pode ser que o paciente chegue para você falando assim, terceirizando o processo dele, né? Então, terceirizando, digamos assim, eu preciso que o meu marido me ajude com os afazeres de casa para eu conseguir ter paz. Ou seja, eu estou terceirizando. Né? Então, a gente deve trabalhar para transformar em um objetivo que a pessoa esteja no controle, que ela não dependa de que o marido mude o comportamento para ela estar feliz. Como é que a gente faz isso? A gente tem que perguntar. Existe um roteiro na formação Ansiedade na Clínica que eu também trago sobre isso, mas aqui eu vou trazer uns exemplos para vocês. Né? Então, o que você fará para ter paz e conseguir fazer com que o seu marido te ajude? Ou seja, colocar a responsabilidade nas mãos dela sobre a paz dela, né? Colocar a pessoa em ação, porque eu falo para os meus pacientes, a única coisa, a única pessoa que você pode controlar é você mesma. Então, quando alguém está fazendo algo que você gostaria que fizesse diferente, a única
coisa que você consegue controlar é que caminho que você vai escolher seguir, que caminho de pensamento você vai pegar, né? Qual é a via de pensamento que eu vou pegar, de sentimento, né? Então, como é que eu vou me comportar diante dessa situação? Já que eu não tenho controle sobre o que me acontece 100% e nem o comportamento do outro. A única coisa que eu consigo é pensar qual é a parte que me cabe. O que eu posso fazer? Quais alternativas eu posso testar? O que eu já testei? O que funcionou? O que não funcionou? O que eu não testei ainda, que se eu testasse, poderia mudar tudo? Essas são perguntas que você pode fazer para o seu paciente para que o controle volte para as mãos dele, sobre o bem-estar dele, sobre a saúde psicológica dele, né? Faz sentido até aqui, turma? Nós estamos chegando no final da live e eu quero abrir para perguntas e caso vocês tenham interesse em entrar para a formação, a próxima turma dos ao vivos da formação começa em maio de 2025, tá? Nós teremos, antes disso, uma imersão chamada Imersão Ansiedade na Clínica, é a primeira edição desse evento. Esse é um evento de um sábado o dia inteiro, das 9 da manhã até as 17 horas, dia 22 desse mês, de março. Essa imersão é onde eu vou te ensinar os principais passos para você aprender a se tornar referência no nicho de ansiedade, desenvolver segurança na atuação clínica e entender, né, da demanda de ansiedade na atualidade. Esse evento, ele custa R$ 67,00, participe, eu vou entregar ouro ali, mais uma apostila. Isa, quero a gravação desse evento. Aí é R$ 97,00, você tem a gravação por 7 dias e você pode baixar essa gravação. Durante esses 7 dias, essa gravação está disponível na plataforma. Você pode baixar, ter ela no teu computador e o PDF, né? A apostila, material ali de tudo que a gente vivenciar nesse dia, tá bom? Nós teremos essa imersão e quem se interessar em entrar para a formação Ansiedade na Clínica também vou deixar aqui embaixo o link para você fazer a tua aplicação. Pessoal, é muito importante eu dizer que não é qualquer um que entra na formação, tá? Então, não é assim, Isa, cliquei no link e eu vou adquirir a formação. Não. Você vai preencher uma aplicação com seu nome, telefone, algumas perguntinhas ali. E aí o meu time entra em contato com você. Eu avalio, né, essa aplicação, eu aprovo, e aí o meu time entra em contato com você para solucionar dúvidas e fazer a tua inscrição, se você quiser, tá bom? Isso é realmente para que você seja capacitado, tá bom? Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de estar ao vivo aqui na segunda-feira, às 18 horas, tá bom? Super beijo e até a próxima, turma. Tchau, tchau!